tema hoje à noite é a visão, meditação e ação, sendo a ação em meio ao mundo, que é onde isso se coloca, né? Eu vou então contextualizar um pouco esse tema. É uma divisão, meditação e ação, é essencialmente o eixo de todas as práticas no budismo, é essencialmente isso que nós fazemos, né? Tá certo que os ensinamentos eles têm muitas formas de serem apresentados, mas a essência, o centro dos ensinamentos, ele é visão, meditação e ação. Visão, meditação e ação. A gente pode dizer que se a gente consegue entender esses aspectos, então o nosso caminho ele acelera, ele anda de fato, né? Naturalmente, as pessoas quando se aproximam, nem sempre elas vão ouvir diretamente visão, meditação e ação. Por quê? Porque nós precisamos estar numa certa posição de mente sem o que nós não conseguimos acessar os ensinamentos que dizem respeito à visão. Eu acho que eu posso deixar ele mais perto, assim, talvez. Aí eu vou segurar aqui. Aí pode dar menos ganho, né? Vou deixar mais perto aqui, aí vai melhorar. Então, o ensinamento sobre visão e a meditação e ação é o cerne, né? Certamente a maior parte de vocês já é praticante há mais tempo. E de tanto em tanto a gente pode pensar, bom, eu estou avançando ou não estou avançando, como é que isso faz e como é que, enfim, eu posso fazer para ganhar velocidade e, de algum modo, realmente fazer uma diferença, né? E nós ouvimos, de modo geral, ensinamentos introdutórios. Por quê? Porque nós não estamos no ponto que a gente pudesse entender de fato esse tema de visão, né? Então, o tema de visão, que é visão, meditação, ação, o tema de visão, ele é apresentado através do Prajnaparamita. Então, hoje, por exemplo, eu já trouxe essa prática para que a gente já começasse sentindo esse tema, né? Então, quando vocês olham o texto do Prajnaparamita, o ensinamento sobre visão está apresentado. Ali, como que nós podemos praticar? O Shariputra vai perguntar para Chenrezig como praticar. Ele vai dizer, sejam homens ou mulheres, eles praticam assim. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são vacuidade. Então esse é um tema central, um tema super importante que trata de visão, ou seja, como que nós olhamos a realidade. Esse é o ponto, assim. Como é que a gente olha, né? Mas esse ensinamento eu vou contextualizar para vocês verem como que ele é colocado e em que lugar, para a gente depois então entrar um pouco dentro desse tema. Esse é o teu remédio, que é o que tu tem que tomar aí. Assim, nossa, é uma coisa íntima aqui, é família, né? É assim, é o celular dela que está dando a banda, e aí nós estamos... Não sei o que fazer. Uma vez eu vi o filme do Peter Pan, aí o celular sempre incomodando o menino, né? E atraindo o pai. O menino queria companhia do pai, e o celular sempre atrapalhando. Aí o menino pega o celular, joga dentro de um balde com água. Às vezes eu acho que essa é uma boa solução, né? Então, voltando ao tema Prajnaparamita, né? Então, forma é vazio, vazio é forma. E esse é um tema super interessante, assim. Por exemplo, nós estamos aqui no meio dessa sala.
Cada vez que a gente vem na sala, a sala muda um pouco. Hoje vai ser apresentado também uma outra visão desse espaço todo aqui, né? Isso é super bonito. Isso já é ação no mundo. Ou seja, como que a nossa visão ela pode se ampliar, né? Hoje eu vi, a Raquel estava na viagem, ela estava me lembrando acho que é um dito tibetano, né? Por exemplo, quando uma vaca toma água num lago, ela cria leite. Quando uma cobra toma água no lago, ela cria veneno. Então isso é a essência da ação no mundo, né? Então nós podemos criar coisas boas e criar coisas ruins. Elas dão essencialmente o mesmo esforço, né? A luminosidade da nossa mente pode criar coisas favoráveis e coisas desfavoráveis. Então aqui nós estamos agora numa aventura, né? Eu sempre acho que os arquitetos também eles têm essa capacidade luminosa, né? De literalmente criar mundos, né? Eles criam mundos, criam espaços, assim. Isso é muito maravilhoso. Então, pessoal, eu vou dar só um spoiler aqui rápido, né? O pessoal ele está pensando em fazer uma grande transformação luminosa nesse espaço todo aqui, né? Mas isso é o final, né? Esse é o final. Então, faz de conta que eu não falei nada, pessoal. Isso é tudo secreto. Mas, então, esse tema, o tema da vacuidade e luminosidade é esse tema. Ou seja, as coisas elas surgem junto com os nossos olhos. Por isso que nós vamos falar da vacuidade. Então, eventualmente, por exemplo, nós nos defrontamos com as coisas e a gente não se dá conta que a gente construiu, elas são inseparáveis de nós, e aí nós construímos outras coisas com base nisso, e com base nessas outras coisas nós construímos outras, e assim nós vamos indo. Isso que no budismo é chamado de originação dependente. Então vamos supor, a pessoa tem um emprego, com base no emprego, ela contrata algumas coisas, né? Melhor não tomar empréstimo, pessoal, mas fazer empréstimo para comprar coisa é meio complicado. Mas aí a pessoa tem, enfim, vai fazer o quê? Então ela compra coisas e ela fica devendo coisas, confiando que o emprego segue, que o pagamento e aquelas coisas todas seguem. Né? E aí? Lá num canto sempre tem Maharaja dando uma risadinha. Né? Assim. Por quê? Porque nós não temos garantias, né? Então se diz, o sofrimento é essencialmente a descontinuidade daquilo que a gente espera que seja firme. As coisas elas não são firmes, mas a gente acredita. Então a gente cria as coisas, olha com o olho como se aquilo fosse sólido, e aquilo não é sólido. A gente pensa, bom, isso é a nossa vida, mas não é. Isso, a gente pode pegar uma família inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira, um país inteiro. Vocês vejam, o Tibete, subiu. Ele virou um pedaço da China. Tá certo que na visão dos chineses, aquilo sempre foi chinês desde os mongóis. E nos últimos 50 anos, ou seja, o início do século, houve uma grande desorganização na China, então a China se fragmentou toda. Mas no que terminou a consolidação da China, o Tibete foi invadido. Então, aquele tempo de independência ele terminou, né? Que foi 50 anos. Assim. Então, aí são visões de mundo, né? São visões de mundo. Então, essas visões, elas eventualmente nos afetam de uma forma muito direta, né? E isso nós vamos chamar de sofrimento, é inevitável, né? Nós não temos as coisas que nós usamos, assim, tudo que nós nos vinculamos, se a gente for olhar com cuidado, é algo construído que também nós não podemos negar que é impermanente, aquilo funciona por um tempo e cessa, incluindo as nossas vidas, né? Assim, então o Buda vai descrever o sofrimento estrutural, ou seja, tudo está submetido a um tipo de sofrimento estrutural, as coisas elas tomam outros rumos, né? Essa, no entanto, não é a verdade mais profunda no budismo. A verdade mais profunda é o aspecto estável, imovível, além de vida e morte, de uma região secreta que está sempre operando dentro de nós, que é a base de tudo que nós fazemos, né?
que a gente não tem essa consciência sobre isso. Então, nós vamos chamar de natureza búdica, esse aspecto que está em nós. Não é alguma coisa que, se a gente fizer muito esforço, a gente consegue. Não é isso. É algo que está em nós já. Mesmo quando nós temos muitos problemas, a gente perde totalmente as esperanças. Essa natureza búdica, ela está presente, né? Então, o budismo é super positivo, é super otimista, assim, nesse sentido. Ele vai descrever com cuidado os sofrimentos para justamente mostrar que os sofrimentos, eles são construídos, eles não são verdadeiramente reais. E nós podemos ultrapassar o sofrimento. Então, isso é visão. Aí, quando nós entendemos isso em profundidade, aí vem o aspecto de meditação, que é um aspecto que a gente também poderia chamar de familiarização, que é nós olharmos diferentes aspectos da vida e das coisas. A gente está lá sentado, a gente pode entrar em retiro por um tempo razoavelmente longo, e nós vamos contemplando tudo que surge dentro da nossa mente, tudo que a gente se conecta, nós vamos olhando, a gente vê que tem essa natureza criada, essa natureza impermanente, tem a cessação inevitável daquilo, mas tem uma natureza que cria aquilo, que está lá, que não afunda quando aquilo surge. Você se vê assim, por exemplo, como um artista que durante uma vida inteira pintou muitos quadros, fez muitas obras de arte, aquilo tudo maravilhoso, e agora está assistindo toda aquela galeria de obras queimar. Assim. Ainda que aquilo tudo queime, o artista não queima. Então o artista é a natureza búdica. Essas múltiplas construções, elas surgem e cessam. Nas nossas vidas, nós criamos artisticamente parte da nossa vida e ela depois é abandonada e outras partes vão sendo construídas. Nós estamos sempre construindo alguma coisa, deixando as obras para trás. Só que nós não somos essas obras. É melhor a gente não entrar em crise quando aquilo queima, quando aquilo dá algum problema. Mas nós não somos isso. Nós somos essa natureza luminosa que cria para frente, constantemente. Então, tudo aquilo que a gente criou tem um tempo e cessa. Eu não quero preocupar vocês, mas a gente já morreu várias vezes assim. Já morreu como bebê, morreu como criança pequena, morreu, né, de vários tipos. Eu já morri um bocado. Já estou quase agora na última morte aqui. Mas estamos indo, né? Assim. Então, aí eu olho para trás, eu não sou aquilo tudo que eu passei, entende? Agora é a hora da verdade, tem que falar. Não sou. Então, aí as pessoas quiserem falar mal daquilo que passou, pode falar mal à vontade, eu falo junto. Né? Mas, e o que nós somos? Esse é o ponto. Isso é a natureza búdica. E ela é aquela que está sempre construindo, sustentando luminosamente. Ela não está em algum lugar, pessoal. Ela não está nos neurônios. Eu digo sempre meus neurônios. Fiquem à vontade aí, porque minha natureza não está com vocês. Né? Então, assim, a natureza fica lá espetando no neurônio para ver se o neurônio ainda responde. Né? Mas a consciência, ela está além do cérebro. Tanto que o mesmo cérebro ele pode pensar hora para cá ou pensar hora para lá. O que faz isso? É a consciência. A consciência é a natureza búdica. Ela é livre, né? Ela é livre no tempo, livre no espaço. Ela também não tem gênero. Não tem gênero. Isso é uma boa coisa nesses tempos agora. Não tem gênero. Não tem. Nem humana ela é. Também não está presa a antropocentrismo, nem a eurocentrismo. Não tem olhos azuis. Assim. É uma natureza sem problemas. Então ela é a criadora das múltiplas faces que nós podemos ter, mas ela não é nenhuma das faces que a gente assume, né? Quando nós assumimos faces de um tipo ou de outro, nós temos os sofrimentos correspondentes. Não há como nós andarmos no mundo senão segundo alguma face que estabelece uma relação com o ambiente, com as outras pessoas, etc. Assim. Mas nós não somos isso. Então, o aspecto de liberação, ele está ligado a isso. A liberação com respeito às construções. Né? Então, essa natureza, ela pode se ver totalmente livre. E ela, por vezes, ela está operando sempre dentro de referenciais. Uma forma da gente perceber essa limitação e, ao mesmo tempo, esse mérito,
que é como, por exemplo, um jogo de tabuleiro. Se a gente não entrar no jogo, não tem como jogar. Mas se a gente entrar no jogo, a nossa mente ficou estreita, ficou a mente do jogo. E assim é o mundo. Se nós entramos no mundo, nós estamos com a mente do mundo. Né? Essa é a vantagem, nós estamos dentro do mundo. Mas, ao mesmo tempo, aquela mente, é importante que a gente não se limite a ela. Né? Por exemplo, um jogador dentro do jogo de tabuleiro, ele pode jogar, mas ele não deveria dizer, bom, eu sou isso. Mas, eventualmente, a pessoa se sente assim, né? Tanto que ela passa mal, de acordo com o resultado do jogo. Então, essas identificações, elas vão surgindo, elas têm um problema. Só que elas não são reais. Então, lá pelas tantas, diz, tanto faz, tudo bem. Então, todo mundo já passou por tantas crises, por tantas coisas muito graves, choveu na hora errada, ou não conseguimos entrar na festa, ou a pessoa que a gente marcou o encontro não veio. Né? É assim, não sei se aconteceu alguma vez isso com vocês, assim, né? As pessoas que vocês tinham uma confiança completa, de repente vocês vêm bem felizes andando em outro lugar, assim. Se mudaram para Floripa com não sei quem. Né? É assim. Então, a situação é essa, né? Então, nós não temos nenhum tipo de segurança. As coisas, elas efetivamente mudam. Mas quando mudam, dá sofrimento. Mas o aspecto mais importante não é o sofrimento. É o fato que nós não morremos no meio desse sofrimento. Ou seja, a nossa natureza é livre. Aí passa um tempo, a gente olha para aquilo e diz, muito bem, eu me livrei daquilo e tudo bem. Boa sorte. Assim, né? Então, a gente segue a nossa vida e constrói numa outra direção. Então, isso sempre é uma coisa possível. Né? O Brasil inteiro, país de imigrantes, né? Imigrantes voluntários e não voluntários, vamos deixar assim, né? Mas gente que veio de muitos continentes, de todos os continentes, né? Mais os que já viviam aqui. Então, todos nós temos que reconstruir as nossas vidas constantemente. Né? Assim, esse encontro é alguma coisa muito especial, né? Encontro de cores, de aparências, de formatos de rosto, né? O professor Luiz Gonzaga acha assim, uma grande vantagem do Brasil. Ele acha assim, o Brasil maravilhoso justamente por essa multiplicidade de tendências e visões e culturas que nós temos aqui. Né? Mas esses mundos que trazem, tem até o pessoal peruano que aparece aqui. Né? Você já imaginou índio peruano? Isso é alguma coisa. Eu duvido. Aqui não tem nenhum aqui. Nenhum aqui. Assim. Então, maravilhoso isso. Né? Imagine um índio peruano que é um professor talentoso. Não, isso não existe. Não, isso não existe. Nenhum. Mas, então, não é maravilhoso isso? Nós podemos reconstruir nossas vidas. Nós não somos aquilo que nós estamos sendo. Nós somos o construtor. Né? Esse construtor não afunda. Então, visão é olhar isso, é reconhecer esse aspecto. Né? Aí, meditação é familiarização. A gente pode dizer, meditação é ficar em silêncio. Mas a meditação é essencialmente a familiarização com a visão. E depois nós temos fruição, ação no mundo e fruição. A ação no mundo, assim, então a gente... Bom, eu já meditei bastante, agora eu me levanto, vamos ver se vai dar certo. A gente começa a andar, logo em seguida a gente vê que a gente meditou tudo direitinho, mas nós estamos com apego. Então, na hora que nós estamos no meio dos encontros e desencontros, e nós testamos isso de um modo muito prático. Né? Então, eu sempre acho, por exemplo, que as comunidades, incluindo assim os SEBs rurais todos, né, e os grupos de sangue nas cidades, são um campo perfeito para isso. Assim, né? A gente vai sempre encontrar os outros com outras ideias. Então, isso é muito bonito. Né? Esse encontro, esse choque entre choque, na visão do Zen, isso é comparado com um pilão onde a gente coloca arroz com casca. Naturalmente, o arroz com casca somos nós mesmos. Né? E aí tem a mão do pilão batendo, que é o cotidiano. Assim, né? O cotidiano, plém, plém, plém. O que vai acontecer? A casca vai voar. Né? Aí quando a casca é arrancada, aparece o melhor do arroz.
Arroz integral, claro, fica, né? Porque se tirar a casca, ainda sobra, tem a película, tem o germe, tá tudo ali, pessoal. Não é um arroz polido, né? É arroz integral. É isso. Tem que explicar tudo, porque a coisa é séria. Então é isso. Então nós temos, todo mundo tem. Aí nesse atrito, quando a gente bate um no outro, a casca vai, né? Então isso é a ação. Ação no mundo. O grande mérito da ação é o que a gente faz, mas também o fato de que as nossas cascas, que são os processos rígidos que a gente vai trazendo de outras realidades que a gente viveu, eles estão ali, estão respondendo diretamente. Foram méritos, foram coisas que a gente aprendeu em outros lugares, mas elas enrijecem, né? Então, nesse momento, elas se tornam obstáculos. Então, nós olhamos desse modo. Isso é ação no mundo. Então, visão, meditação, ação. Depois nós temos fruição, sendo que a fruição é quando, então, a gente consegue andar no meio daquilo. Quando aparecem os problemas, a gente sorri. A gente a gente vai ter aquilo que é chamado de ação de poder, ou seja, as coisas não perturbam. Então isso é uma boa coisa, porque se ela não perturba, tu continua lúcido. Quando as coisas perturbam, tu perde a capacidade de lucidez, essa é a perturbação. Aí tu continua lúcido, consegue tomar rumos melhores e agir de uma forma mais equilibrada, né? Então isso é visão, meditação, ação, fruição. Então tem esse texto maravilhoso que é atribuído a Garabidorje, né? Então, esse é um ponto interessante, as escolas budistas se encontrando, sabe? Isso é muito bonito, assim, os desafios também disso, né? Então houve um tempo que no budismo o ensinamento principal, que continua sendo, né? Porque é muito importante, mas era considerado como se fosse essencialmente o ensinamento final. É gerar méritos, não gerar karmas. Então vocês podem imaginar, isso é super importante, né? Onde nós andamos é chamado caminho de acumulação. O caminho da acumulação é como se fosse tudo que a gente precisa fazer para então depois poder ouvir sobre visão, meditação e ação. Então o que acontece? Nós vamos em todas as relações, em todas as direções, nós evitamos causar sofrimento aos outros e buscamos trazer benefícios. Isso vai dar muito certo, eu já vou avisando assim para vocês não ficarem assim frustrados, né? Porque o que é vantajoso para um, para o outro já não é, entende? Já não é. Então esse aspecto de mérito e karma, a gente tem a motivação, funciona 90%, mas tem um tanto que não funciona. Então, no Zen eles têm várias histórias, eles começam a colecionar as histórias onde há uma espécie de contradição entre o que deveria ser feito e o que vai ser feito. Também no budismo, nos Nikayas, que são os ensinamentos mais antigos do Buda, nas histórias do Jataka, que são as histórias das vidas anteriores do Buda, também tem essas contradições. Por exemplo, numa vida anterior estava lá o Buda dentro de um barco e que havia 100 bodhisattvas, ou seja, 100 pessoas super especiais. E o capitão do navio queria matar aquelas pessoas. Ele ia jogar o barco contra umas pedras e matar todo mundo. E o Buda, que não era o Buda, ele também era um bodhisattva, ele viu aquilo. Aí ele matou o capitão. Salvou 100 bodhisattvas. Salvou o capitão do karma mesmo, de ele matar 100 bodhisattvas. Aí o que aconteceu com esse que ia ser o Buda? Ele renasceu nos infernos. Que é coisa perigosa, pessoal. Vocês cuidem aí o que vocês vão fazer. Né? A gente está salvando alguém, mas dependendo de como for. Mas quem é que mandou o que seria Buda para os infernos? Quem mandou? Essa é a pergunta. Quem é que jogou e mandou? Quem é que tem esse poder de pegar aquela pessoa e mandar para os infernos? No budismo não tem esse. Felizmente não tem esse julgamento. Tem yama, mas yama é inseparável de nós mesmos.
Ou seja, quando nós matamos, a gente desenvolve um tipo de raiva e de agressão que toda a nossa visão, e essa nossa visão se transforma numa visão onde nós achamos que a gente tem que matar para que as coisas melhorem. Então o Buda ficou preso nessa imagem. E nesse caso ele passou um tempo nos infernos. Foi um tempo curto. Foi um tempo curto, porque ele tinha muitos amigos, foram lá, arrombaram a porta e tiraram lá de dentro. Não, essa parte não foi assim. Não foi assim. O que acontece é que ele tinha compaixão. Então ele estava lá dentro, aí ele viu as pessoas empurrando um carro, todo mundo nos infernos lá, cheio de corrente, empurrando um carro, e tinha uma pessoa que escorregou e caiu. Aí o guarda dos infernos começou a bater nessa pessoa. E então esse que seria o Buda disse, não bata nele, pode deixar que eu empurro aqui. Aí a compaixão não cabe nos infernos, não dá. Se tem compaixão, tu vai morrer. Então foi o que aconteceu. O Buda começou a empurrar o carro, veio o guarda e bateu no Buda. Assim, o Buda morreu. Mas morreu por compaixão, vocês entendem? Morreu por compaixão, renasceu em Tushita. Tushita é o âmbito onde estão os bodhisattvas compassivos. Então ele para Tushita. Então esse cuidado que vocês precisam ter. Se na hora de morrer você deixa tudo, não, isso aqui eu não quero nem pensar, não, isso, não. Compaixão, sim. Aí fica com a compaixão, vão lá para Tushita. Essa é a coisa. Então esse é o ponto. Então é isso que o Buda está dizendo. Na história do Jataka ele está dando toda a dica. Tem que ver onde é que está a tua mente, aí tu vai para aquele lugar. Assim. Então esses são os ensinamentos sobre méritos e karmas. Aí as pessoas com aspiração de nascer em lugares elevados não nascer em lugares inferiores, né? Mas acontece que surge em Orjan, que era uma região hindu, uma região que ainda pertencia à Índia, né? Hoje é Afeganistão, Paquistão, o Vale do Swat. Vocês vão ver aí, o Vale do Swat está cheio de imagens búdicas, imagens de Budas nas cavernas. Hoje aquilo está tudo comandado pelo Talibã. Ninguém chega lá, aquilo é super difícil. E os talibãs já aproveitaram e explodiram umas imagens. Mas como os Budas não são bobos, não sei se vocês viram isso, eles explodiram as imagens, apareceram outras cavernas atrás das imagens, cheias de textos. Então tinha tesouros escondidos atrás das imagens. Os Budas tinham deixado aquilo ainda. Maravilhoso, assim, né? Mas, então, no Vale do Swat surgiu esse menino Garabdord. Então, Garabdord era uma emanação de Vajrasattva. A gente faz a prática de Vajrasattva todos os dias. A gente não fez hoje porque o tempo está um pouco curto, né? Vajrasattva, o ensinamento dele é a grande natural perfeição. Para simplificar, o que é a grande natural perfeição? É assim, por exemplo, se eu jogar um jogo como o jogo de xadrez, parece que a minha mente dentro do jogo de xadrez, ela é uma mente pequena, estreita, delimitada, que não consegue ver adiante. Mas, em verdade, ela é uma mente ampla, que se faz pequena para caber dentro do jogo. Entende? Eu não consigo entrar naquele mundo, senão com uma mente que eu construo a mente. Então, quando nós temos essa consciência das mentes pequenas que estão atuando nos vários lugares, elas são mentes amplas que se fazem pequenas e podem voltar a ser amplas. E se a gente vê a mente pequena e a mente ampla como a mesma coisa, ou seja, a mente pequena, ela é uma mente ampla, tão ampla que consegue ser, como, por exemplo, uma pessoa que tem a sua vida e, de repente, ela é mãe. Ela consegue tornar aquela mente que é muito ampla e ocupar a função de mãe sem perder a mente ampla. Mas ela consegue se fazer pequena e, justo por isso, ela se fez grande. Então, a grande natural perfeição é isso. Não há mentes pequenas.
Todas as mentes são mentes grandes. Não há uma diferença entre o mundo comum, o mundo das coisas pequenas, e o mundo amplo. Por quê? Porque o mundo das coisas pequenas é criado pela amplidão da mente dos mundos amplos. Não é que haja um mundo pequeno e um mundo amplo. E a gente vai comparar os pequenos e os amplos. Não. Se eu olhar profundamente os pequenos são um exercício da amplidão. Por isso que a arte dialoga bem com isso, porque a arte cria mundos, né? Então ela cria imagens, cria mundos. Então nós vamos olhando esses mundos desse modo. Aí nós podemos ver também que os animais são capazes de criar seus mundos. Os insetos criam os mundos, as bactérias criam mundos. E dão certo. Os fungos criam mundos. É muito, muito inacreditável isso. As nossas células também são mundos próprios, e os órgãos são mundos próprios, e nós criamos mundos para essas coletividades. E nós funcionamos assim. Então no budismo a gente começa a olhar isso, começa a olhar como que essas coisas são construídas, elas são luminosas e vazias. Né? Então tem uma perfeição aí, quando nós olhamos em todas as direções, em vez de nós olharmos sofrimentos e aflições e problemas, etc., a gente vai olhando a perfeição de como que as coisas... É um ensinamento de Vajrasattva, que vai tratar da natural grande perfeição. Só que Vajrasattva, ele está em Sambhogakaya, ou seja, ele está num mundo abstrato. Por exemplo, a compaixão está onde? A compaixão não é de alguém, a compaixão está num mundo abstrato. Pessoas nascem, vivem e morrem, e a compaixão segue. E tem pessoas que são a manifestação completa da compaixão, mas elas morrem e a compaixão não morre. Então isso que a gente chama de Sambhogakaya, uma região onde estão as qualidades. A gente não pensa muito sobre isso, assim, mas a gente poderia pensar. Por que a compaixão não morre quando as pessoas morrem? Não morrem. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, nada disso morre. Nada disso flutua. As pessoas nascem, vivem e morrem, elas vão passando por isso e cessam, mas essas qualidades elas seguem. Então elas são as qualidades de Sambhogakaya. Mas a gente pensar, bom, mas isso sempre foi assim? A gente descobre, não, isso não foi assim sempre. Isso também é construído. Isso é construído através de Dharmakaya. Então tem uma amor, alegria, equanimidade, generosidade, faz surgir essas qualidades. Nós também podemos fazer contato com elas ou não. Então tem uma natureza livre que produz isso. Isso é a natureza que a gente vai chamar de primordial, é o aspecto último. Por vezes a gente diz que é o aspecto secreto da realidade, porque ele não tem aparência nenhuma. Por exemplo, compaixão tem uma aparência, mas o aspecto vazio e luminoso que cria a compaixão, tu não vê. Ele não aparece. Nós vamos chamar isso de espaço e luminosidade. Luminosidade e espaço, que é o aspecto primordial. Né? Então tudo vem do aspecto primordial. Então esse é o ensinamento de Vajrasattva. Então na visão de Vajrasattva não tem o bem e o mal. Não tem a desgraça. Não tem o centro do mal. Não tem a condenação. Tem uma natural beleza que vai surgindo em todas as manifestações do jeito que elas vêm. Eu acho que isso tem uma conexão com a visão xamânica de muitas diferentes tradições assim, dos povos antigos, né? Então isso está lá, né? Que é a contemplação de uma perfeição natural que está em todas as coisas, né? Então hoje as tradições xamânicas dos povos originários eles se encontram, né? E outro dia eu vi, em janeiro de 2018 foi feita uma assembleia, que é a Assembleia das Primeiras Nações. Super bonito isso. Eu gostei desse nome, assim, Assembleia das Primeiras Nações.
Eu queria mostrar para vocês que está aqui no computador. Aqui. Desmantelando a doutrina da descoberta. Porque eles sempre acham que essas regiões dos povos originários, elas foram descobertas por eles. Né? Não é maravilhoso eles se juntando, originários de várias partes do mundo, uma assembleia das primeiras nações. Não são das nações atuais, são das primeiras nações. É muito bonito isso. Eles, lembrando que essa questão da descoberta é um problema. Né? Eles não estavam perdidos, não tem por que ser descobertos. Eles estavam achados, eles estavam lá. Né? É, é. Então, desse modo, eles. Essa cultura que contempla a natureza, ela vê na natureza o aspecto extraordinário. Né? Ela vê por quê? Porque em tudo está o aspecto extraordinário. Quando nós estamos super ocupados, a gente não consegue ver. Mas quando nós temos o tempo, nós contemplamos aquilo, é um milagre completo o tempo todo, pessoal. Esse milagre que os povos, as primeiras nações viram, né? Os povos das primeiras nações viam, ele está nas estrelas, é que a gente não tem mais tempo para olhar o céu, as estrelas, as coisas todas. O milagre, ele é espantoso, ele está aí, ele está apresentado, não está escondido. Então é muito extraordinário isso. Aí houve esse tempo que era como se houvesse uma degradação dos seres humanos. Né? Tá certo que não tinha o celular ainda. Né? Isso é uma coisa piorou depois. Né? Mas naquele tempo já devia ter alguns sinais assim, de alguma coisa. Né? Então, os seres deixam de ver Sambhogakaya. Os seres humanos, eles têm amor, equanimidade, e reconhecer isso como deidades que estão constantemente produzindo benefício para os seres humanos. Eles deixaram de se conectar. E assim, Vajrasattva emana Grabdort. Ele emana um menino, corpo humano, que vai surgir de uma monja que não teve contato com ninguém, pessoal. Pelo menos foi o que ela falou. Diz que não tinha nada. Essas histórias eu sempre fico um pouco assim, né? Porque eu acho que no fim quer excluir o aspecto masculino da história. Na verdade, ele é uma questão da pureza, né? Eles querem falar o aspecto milagroso daquele nascimento. Esse é o ponto. Então, com o Garabedord foi assim. Mas aí, quando a monja ficou grávida, a monja pensou: esse só pode. O que é isso, né? O que está acontecendo comigo? Aí nasce o bebê. E a monja pensa: só pode ser um demônio, porque como que eu teria nascido, como que esse bebê vai nascer desse modo, né? Sem nenhuma causa? E aí ela tenta matar o bebê. Você sabe que tem mães e mães mesmo, as monjas, né? Aí, então ela cobre o bebê, bota numa caixa de cinzas e cobre ele com cinzas. E vai embora. Mas aí ela volta. Ela volta depois de um tempo, está o bebê em cima da cinza. Mamãe, mamãe. Assim. Aí ela diz, bom, agora... aí ela nasce como mãe. Assim, ela decide assumir aquele bebê. Ela pega o bebê. Só que o bebê com 6 meses já está falando, com 6 anos ele está dando ensinamentos budistas. Aquilo foi horrível. Só que ele não está dando ensinamento budista comum. Ele está dando ensinamento sobre a visão, meditação e ação. Ele estava assim, lá em cima.
ensinamento, ele ganha de todos nos debates e vai convencendo todo mundo. Aí o pessoal de Nalanda, que é um grupo meio assim, meio fechado, né? O pessoal de Nalanda, que guarda, na verdade eu estou aqui brincando, né? Mas é que Nalanda não tinha esse aspecto fechado. Nalanda é um lugar de muitos grandes mestres, né? E é um lugar, por exemplo, que Dalai Lama sempre fala de Nalanda como um exemplo. Ele diz que em Nalanda todas as tradições estavam representadas, porque outras tradições não budistas também, ou budistas de várias formas, elas debatiam com os monges de Nalanda. Então os monges de Nalanda iam ficando cascudos, iam aprendendo muitas diferentes visões e iam guardando aquilo tudo. Então Nalanda era uma grande universidade com uma enorme biblioteca, né? Então de lá eles mandaram uma delegação para debater com o menino, que era o Manjur Sirimitra e mais uma turma que foi junto lá, para ganhar do menino e acabar com aquela revolta lá que estava acontecendo, né? E não era uma revolta, mas era um movimento independente que estava propondo uma outra visão dentro do budismo e estava expandindo rápido. Aí quando eles chegaram lá, houve o debate do Manjur Sirimitra com o Garabidorjizinho. E o Garabidorjizinho enrolou o Manjur Sirimitra. E o Manjur Sirimitra se converteu em aluno dele. Pense. Aquilo foi assim. Mas aí aí eles viveram aquele tempo todo juntos. E o Manjur Sirimitra teve, aliás, o Garabidorji teve vários alunos também. Aí surge uma linhagem, que é a linhagem que não vem de Sambhogakaya, agora vem de Nirmanakaya, com os mestres com nomes. A gente sempre pensa, bom, Nirmanakaya é o topo. Mas na visão mesmo, é como se Nirmanakaya surgisse em tempos que as coisas não estão boas. Porque quando as coisas estão boas, as pessoas veem Sambhogakaya, elas veem o mundo da realidade, daquilo que está além de vida e morte. Mas quando as pessoas começam a só olhar o que está dentro de vida e morte, elas perdem a capacidade de reconhecer esses aspectos. Aí, de Sambhogakaya, eles assumem um corpo, aparecem em corpo, para trazer os ensinamentos. Nos tempos de degenerescência, os Budas já nem aparecem mais, que é o tempo atual. Vocês imaginam, no tempo do Buda, o Buda que dava ensinamento. Agora, vocês veem a situação que nós estamos, né? Eu até vou tomar um chá aqui, porque fiquei envergonhado aqui. Como é que é a coisa, né? O Buda falava não sei para quantos milhares de pessoas, né? Sem equipamento de som, pessoal. Então, nós estamos em tempos de degenerescência, esse é o fato, né? Mas a coisa não está tão horrível, porque a gente ainda tem as imagens do Buda, assim, a gente olha para a imagem do Buda. A imagem do Buda é uma forma de Nirmanakaya do Buda. A gente só bota a imagem do Buda porque tem conexão. Se não tivesse conexão, não tinha mais a imagem do Buda. Então, o Buda está no nosso coração ainda, de algum modo, senão ele já não aparece, né? É muito comovente isso. Então, os Budas agora, o Buda, ele virou 10º Bhumi. Ele foi promovido para o 10º Bhumi. No 10º Bhumi, ele aparece em todos os lugares. Então, não é completamente degenerescência, porque o Buda está aparecendo e está dando certo. Porque ele está beneficiando a vida das pessoas. Então, o tempo de degenerescência mesmo, ele aparece, mas não acontece nada. Aquilo sim, aí é muito horrível. Mas, então, aí o Manjur Sirimitra ficou aluno do Garabidorji, e teve o tempo, aí passou o tempo, assim, aí surgiu uma linhagem, muitos diferentes mestres também que surgiram, alunos do Garabidorji. Aí teve um momento que o Garabidorji disse, eu vou embora. E aí ele se transformou e desapareceu no céu. Certo que surgiu uma interpretação que ele foi abduzido, né? Mas eu acho que não. Ele não veio de uma nave e depois a nave foi lá resgatar ele, não foi isso. Ele simplesmente manifestou um corpo de luz. Ele se dissolveu. Por quê? Porque os aspectos todos todos nós temos corpo de luz, pessoal. Não quero aqui complicar, né?
Mas é isso. O nosso corpo, ele é essencialmente construído desse aspecto luminoso que as coisas, como a gente olha aqui, essa sala é uma sala de meditação, isso é uma construção luminosa. O nosso corpo também, ele é construído pela consciência, por várias consciências o tempo todo, né? Assim. Então, mas Garabedord tem essa clareza, então ele desaparece no céu, em luz. Mas o Manjusri Sirimitra não tinha aquela sabedoria toda ainda. Aí ele começa a chamar o mestre dele. Garabedord, não me deixa aqui. Como é que vai embora agora? Eu estou aqui. Então, pelo menos manda o teu último ensinamento. Aí diz que surgiu uma mão lá que jogou uma caixinha assim. E nesse ensinamento dizia: visão, meditação, ação, fruição. Esse é o ensinamento. Aí eu peguei aquilo, visão, meditação, ação. O que é isso? Joguei fora. Mas o Major Sermitra, uau, meu mestre falou visão, meditação, ação. Super importante. E aí vem essa explicação. O que é visão, o que é meditação, o que é ação. Aí tem esse texto que eu vou passar aqui para vocês, que é o texto que é um resumo desse aspecto de Garabidord, que Garabidord passou para Major Sirimitra, e aquilo veio vindo, e está aqui na nossa sadhana. Oh. Não sei se passa ou não passa. Assim, mas eu vou falar. Então, começa assim. O profundo estágio da perfeição envolve direcionar a lança de sua energia e lucidez combinadas. O profundo estágio da perfeição. Direcionar a lança de sua energia e lucidez combinadas exclusivamente ao rum vermelho no seu coração. Ah. Então, assim, a gente imagina uma sílaba rum no coração. Pode ser assim, H-U-M. Rum. Agora nós vamos direcionar a nossa atenção e a nossa energia para cá. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, tudo bem também. Mas, essencialmente, esse é o ensinamento de Shamatha. Esse ensinamento é assim, nós vamos cruzar as 8 consciências. As 8 consciências são olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, aí mente. Aí tem identidade e mais o jogo que a gente sempre joga, o jogo da nossa identidade. Nossa identidade está dentro da nossa casa, do trabalho, de algum lugar, da nossa identidade ali. Então, nós esquecemos isso e aí ganhamos o poder sobre o foco da mente. E a gente não consegue o poder sobre o foco da mente no espaço livre, a gente pode desenhar um rum com a mente aqui e focar esse rum. Que a mente, então, do mesmo modo, ela para. Aí nós cruzamos, com essa mente da atenção, nós cruzamos o espelho das aparências e nos viramos e olhamos a própria mente. Aí o que nós vamos encontrar lá dentro da mente? Nós vamos encontrar impulsos variados, confusões, problemas, que ele vai dizer, demônios, impedimentos, espíritos despeitados e malévolos. Todos eles nada mais são do que manifestações da mente. Todos os conteúdos nossos, pessoal, ele resume chamando de demônios, impedimentos, espíritos despeitados e malévolos. Aqui já dá para ver o que tinha na mente das pessoas naquele tempo. Aqui, se olhar para dentro, tem YouTube, TikTok, e-mail, WhatsApp. É isso que tem. É isso. Agora eles tinham o quê? Demônios, impedimentos, espíritos despeitados, malévolos. Eu acho que devia ser bárbaro aquele tempo, né? Imaginou? Tu para um pouquinho aqui, eu penso, eu recebi uma mensagem, agora eu vi isso, agora eu vi aquele vídeo. Lá não tinha isso, tinha demônios, impedimentos, espíritos despeitados e malévolos. Aquilo tudo dentro da pessoa. Aí ele diz, todos eles nada mais são do que manifestações da sua mente. Aquilo não tem substancialidade, é a sua mente que sustenta aquilo. Aí ele diz, dessa vastidão de coisas.
Reconheça a mente livre de características. A mente livre de características, ela é vazia, está livre. Mas ela é luminosa, ela é cognoscente, ela é capaz de ver que ela está vazia. Ela é capaz de ver que ela está serena. Então ela tem essa cognoscência. Esse aspecto vazio, e ela também é capaz de construir a realidade. Esse aspecto vazio, luminoso e cognoscente, isso é a natureza búdica. Então esse é o ponto. Ele diz, vai cuidar de luminosidade, são absoluto do Orjedrolo. O Orjedrolo é o Buda. Não o procure em outro lugar além dessa sabedoria primordial. Então ele está dando a dica como é que é o Buda dentro, pessoal. É isso. Ele vai chamar isso de sabedoria primordial, porque é esse lugar vazio, luminoso e autoconsciente. Ele vê, ele tá vendo com clareza. E ele vê sem intermediários, ele não ouve isso de alguém, ele vê. Por exemplo, nós vemos os estados da nossa mente diretamente, a gente não pergunta para alguém, não tem medidor. A gente vê diretamente. Então é sem intermediários, autossurgido. Esse é o grande Senhor onipresente do samsara, ou seja, de todas as aparências. Por quê? Porque ele é capaz de ver como é que as aparências surgem. Ele é capaz de dizer, você é um trouxa jogando dentro desse tabuleiro tanto tempo e fazendo essa sua identidade surgir aí, você está vermelho, está roxo, está irritado, jogando dentro disso. O que é isso? Você está perdendo tempo. Isso é uma natureza livre, que não está presa no jogo, e ela é capaz de ver. Essa natureza, ela é o aspecto mais profundo em nós. Ele é capaz de olhar para nós, ele é a essência do retorno de Saturno. Aí quando nós estamos lá achando que então a gente fez isso, fez aquilo, parará, agora aquela consciência vê, você vai ser isso a vida inteira, é? Nós, isso, pessoal. Ele dá real, vocês entendem? Ele dá real. Ele não condena, mas ele dá real, ele vê e te fala. E todos nós temos isso dentro de nós. Então essa natureza ela é livre. Ela diz, você está construindo isso, você está fazendo isso. Você está aqui com uma cara de anjo, mas você não é um anjo. Você tem essas componentes que você está fazendo. Assim. Então isso é do Orjedrolo. Ele é o grande Senhor onipresente do Sansara. Não tem nada no mundo que a gente faça que ele não possa olhar e ver como que nós estamos fazendo aquilo. Mas ele é o Senhor onipresente do Nirvana também. Ou seja, ele sabe como que a gente se libera. Como que a gente se libera das fixações. Então ele vê também como que isso é possível. Aí o ensinamento diz, retorne a esse lugar grandioso e primordial de repouso. Esse lugar onde nós temos a vacuidade, luminosidade e a sabedoria primordial. O ensinamento segue dizendo, o passado já cessou, o futuro ainda não surgiu. Então nós estamos sempre entre um passado e um futuro. Mas isso dentro do mundo comum. Porque saindo do mundo comum, não há nem passado nem futuro. Porque o passado e o futuro são uma construção. Por exemplo, eu estou dentro de um jogo, jogando. Aí tem as jogadas que eu já fiz e as jogadas que eu vou fazer. Aí eu tenho o presente. Mas aquilo é dentro de uma brincadeira, de alguma coisa que não é real. Por exemplo, dentro da nossa vida nós temos o passado, temos o futuro. Mas a natureza que constrói tudo, ela não está presa a esse movimento da nossa vida, ela é livre. Então ela está naquilo que é chamado quarto tempo, o John Rinpoche vai chamar quarto tempo, que é um tempo que não decorre, é um tempo atemporal. Por exemplo, tem o tempo da sala de cinema e o tempo que decorre dentro do filme. Um filme passando, passam décadas ou passam centenas de anos, passam um tempo muito longo naquela 1h30 de filme. Então, para a consciência está sempre parada. E o resto é um filme.
Então essa consciência parada não tem tempo, mas tem um tempo que decorre nas histórias nossas. Então retorne a esse lugar grandioso e primordial de repouso. O passado já cessou, o futuro não surgiu. Traga essa consciência para o presente que não está limitado ao passado e ao futuro. Traga como consciência vazia, sem intermediários. E isso é o caminho. Dessa forma, se você alcançar a estabilidade da visão através da prática de familiarização, uma vez que todos os fenômenos com características forem ultrapassados, glorioso Eruca, ou seja, o Buda, que se manifesta em meio ao mundo, ele estará manifesto. Então aqui é um eixo do caminho. Nós estamos em algum lugar dentro disso. Nós estamos fazendo isso em algum lugar. Né? Esse é o caminho de visão, meditação e ação. Então, quando vocês sentirem assim que não sabem muito bem para onde que vão, o que que houve, como é que está a prática, vocês olhem esse texto aqui e tentem se situar ao que vocês têm feito como eixo, como foco da prática, e o que vocês avançaram e o que então seria o ponto de avançar. Focar essa natureza. Ela não é apenas meditar sobre essa natureza. Ela também não é apenas fluir livre. Ela é alguma coisa que seja possível para nós. Então, se a gente puder fazer essa prática, está muito bem. Se a gente não puder, no mínimo, a gente gera méritos e evita gerar karmas. Trata de trazer benefícios para as pessoas onde a gente estiver e evita causar problemas para as pessoas. Essa visão é uma visão que tem muitos estágios no caminho, muitos diferentes momentos. Ela pode amadurecer em nós no reconhecimento de que todos os seres, sabendo ou não, eles têm a natureza búdica. Os animais têm, os insetos têm, as células têm, toda a vida tem a natureza búdica, porque ela vai criando realidades, né? Assim. E a natureza búdica, a consciência que faz a vida se sustentar. E então essa consciência, ela é essencialmente a natureza búdica, né? Então nós estamos nesse caminho de localizar, ver isso operando. Assim. Esse é um caminho maravilhoso. Ele não é um caminho que seja budista, por exemplo. Ele é um caminho de lucidez das coisas. Então o Buda ele não criou o budismo. Ele deu instruções sobre a lucidez, ajudou os seres a ultrapassar aquilo. Tá certo que ele criou uma ordem monástica, as pessoas seguiam aquilo tudo. Mas vocês pensem, a ordem monástica não é o ensinamento budista. A ordem monástica é o jeito que eles se encontraram lá para poder funcionar. Vocês imaginem aquele 1.250 homens juntos. Pensa, não é uma coisa muito fácil, né? Outras tantas mulheres na organização das mulheres. Não é uma coisa fácil. Então aquilo está tudo pautado por regras. Mas essas regras são as regras daquele tempo, que funcionavam para o karma que eles tinham naquele tempo. É assim, né? O ensinamento budista não se limita aos monges. O Buda dava ensinamento para todos os seres, para os leigos, por exemplo, como nós, assim, né? E hoje eu tenho a sensação de que o budismo está sustentado pelos leigos e não pelos monges. Porque não tem tantos monges. Onde é que estão os monges? E a gente vai fazendo prática e aquilo vai funcionando para nós. E a gente tem vontade de aprofundar, de levar adiante isso. Então, eu acho que está bem assim, né? Eu acredito que o ponto principal para a sustentação dos ensinamentos, ele não é os mosteiros. É a penetração na cultura enquanto algo que é bom para nós, é bom para as pessoas, que a gente entende aquilo. É como se fosse a medicina.
A gente não acha que a medicina ela seja alguma coisa sectária. A medicina, enfim, é alguma coisa para benefício de todos os seres. É como a educação para benefício de todos os seres. Ela não é alguma coisa sectária. Então, o conhecimento, o budismo, ele entra nessa categoria do conhecimento das coisas tal como elas são. Eu acho que o budismo dialoga melhor com a educação e com a ciência do que com a rigidez das estruturas religiosas. Não que a estrutura religiosa tenha algum obstáculo assim com relação ao budismo, né? Então, as estruturas religiosas elas portam o budismo e mantiveram o budismo vivo até hoje. Mas o budismo ele não cabe, ele é muito maior do que uma estrutura religiosa. Ele não cabe dentro. Por isso que também tem muitas diferentes estruturas religiosas, porque elas pegam um aspecto ou pegam outro aspecto, elas vão indo assim, né? Então é super importante que a gente não fique fixado desse modo assim. E quando a gente olha assim, a gente pode olhar as outras tradições e ver também o que eles estão fazendo segundo esses olhos. E assim a gente também pode ajudar eles a andar no caminho deles. Porque não é o caminho deles, é o caminho dos seres em busca da lucidez, né? Esse é o ponto. Então, especialmente nesses tempos, há muitas diferentes formas de apresentação, né? Então, a gente pode entender que o melhor realmente é a gente conseguir dialogar, ter uma base de diálogo com todas as diferentes formas, assim, diferentes tradições religiosas. Às vezes eu fico comovido de ver a tentativa nossa e a tentativa de outros povos com outras culturas também, dialogar conosco, né? Como os guaranis, várias origens que eles têm, né? Eles têm um outro formato. E nós queremos converter eles sempre para dentro da nossa linguagem, que eles falem dentro da nossa linguagem. Eles não conseguem falar a cultura deles dentro da nossa linguagem, pessoal. Porque não dá. Simplesmente não dá. Aquilo é o jeito deles. Mas a gente pensa que o jeito deles é estranho. Não, o jeito deles já faz parte da forma, da expressão deles. Ouvinte, mas nós estamos nesse tempo que nos desafia, né? Nos desafia a entender os seres de diferentes contextos. Assim.